Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para a igreja que é motivo de alegria, né? Mais uma vez o Senhor está me dando essa oportunidade, né? Porque nós sabemos que nós não temos muito tempo mais e também não podemos estar rejeitando as oportunidades, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está às portas, né? A igreja do Senhor na terra já está vivendo os últimos segundos, né? Mas nem os minutos, é os últimos segundos. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo em diante. Aleluia. Um texto bem conhecido, né? Eu creio que assim como falou comigo, essa palavra também vai falar com meus irmãos, né? Desde ontem, quando a irmã me ligou, que eu pedi uma palavra do Senhor, e essa palavra ardia no meu coração, mesmo antes de eu abrir a Bíblia e ler. E eu pedindo confirmação ao Senhor, né? E agora a irmã louvando aqui, Deus confirmando, né? Deus, Ele é fiel, né? Deus, Ele é fiel. Amém, meus irmãos? 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Quem não encontrou, a gente espera para todos nós lermos juntos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém? Alguém ainda falta encontrar? Aleluia. Aleluias. Já? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9, 2 Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que come. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo.
Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém, meus irmãos? Aleluia. Aleluia. Deus de Israel. Glória a Deus. Que palavra, né, meus irmãos? Que palavras. Ah, Senhor, eu não sei porquê, né? Eu li e fiquei pensando, meu Deus. Nós lemos essa palavra aqui, nós vamos lembrar lá atrás, né? Quando Davi e Jonatas, que era filho, né, de Saul, fez uma aliança. Fizeram uma aliança. Lá atrás dessa aliança, nenhum dos dois saberia o decorrer dali para frente. Mas eles ali firmaram uma aliança. Que agora aqui, ó, está colhendo os frutos daquela aliança lá atrás. Né? Muitas das vezes nós não sabemos, né? Que tipo de aliança nós estamos fazendo. Nós não sabemos. Mas esses dois jovens lá atrás fizeram uma aliança. Eu fiz um pequeno rascunho aqui para ganhar tempo, porque é extenso. Tem muita coisa aqui hoje para ser falada nessa palavra. Glória a Deus, né? E a gente sabe o que quer dizer uma aliança, né? O que quer dizer uma aliança? Quando nós viemos para a presença do Senhor, quando nós aceitamos ao Senhor, nós fizemos uma aliança com o Senhor, não foi? Nós fizemos uma aliança com o Senhor. E nós sabemos também que quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós estamos cometendo algum tipo de pecado, essa aliança está quebrada. Essa aliança está desfeita. Ela está rachada, né? Como a gente fala no português bem comum. E esses dois jovens aqui, lá atrás, eles tinham feito essa aliança por conta, né? Que Saul, pai de Jonatas, estava preparando uma emboscada para matar Davi. E Jonatas o avisou previamente. E ali ele, por ter avisado, salvou a vida daquele amigo, que de início daquela amizade eles sentiram afinidade um com o outro, né? Quando estava sendo lida aqui a leitura, no último capítulo falou, né, do amor ao próximo, né? Falou do amor ao próximo. Aleluia. E ali, o que eu entendo? Aqueles dois jovens, né? Porque eram jovens todos dois. E se Jonatas não tivesse amor ao próximo, ele teria ajudado o pai dele a matar Davi. Só que ele, né, por amor ao próximo, mesmo o pai sendo sangue do seu sangue, ele não o ajudou. Ele ajudou a Davi. Olha que obediência, né? Por quê? Porque ele sentiu no coração dele, né? Ele sentiu o que Davi tinha com o Senhor, né? Então naquele momento ali já foi um grande livramento que Davi teve, né? Então, seguindo aqui, nós sabemos dessa história, né? O que aconteceu, aquela guerra que houve, que veio dizimar toda a casa de Saul. Toda a casa de Saul. E nós sabemos que quando havia essas guerras, aquele que prevalecia na guerra, ele matava todos da casa daquele ao qual ele tinha vencido. Aquele rei, aquele príncipe, ele mandava matar todos. Por que ele mandava? Não queria deixar mais ninguém. Que era para lá na frente ninguém vir requerer aquele trono.
Então ele mandava dizimar todos. Então essa criança, que é Mefibosete, ele tinha a idade de 5 anos de idade quando aconteceu essa guerra. E ali aquela criança, até os 5 anos de idade, ele viveu na riqueza, no esplendor da riqueza, porque Saul era rico, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Então ele era rico, ele desfrutou de tudo que tinha de bom e de melhor naquele palácio, né? Tinha babás, tinha empregadas, né? Era neto de rei, filho de príncipe. Olha só como é que é a nossa vida. Mas no piscar de olho, foi no piscar de olho, deu assim, ó, um giro de 360 graus e a vida daquela criança mudou. Foi no de repente a vida dela mudou. E nós sabemos que isso também acontece no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos, né, com a nossa vida, né, igual aquela maré mansa, tudo bem. E de repente, né, se levanta e a gente muda tudo. Então não foi diferente com essa criança. Ela tinha só 5 anos de idade. E ela estava com a babá, aquela ama de leite, estava com aquela criança quando aconteceu. E ela, querendo salvar a vida da criança, fugindo na pressa, ela derrubou aquela criança, né? E quando ela derrubou aquela criança, a criança foi e quebrou ambos os pés. Estava ruim para aquela criança? Estava. Até ali ela não tinha um entendimento que ela perdeu toda a família. Ela perdeu pai, mãe, se tinha irmãos também perdeu, aqui não fala, né? Mas perdeu primos, tios, avós, de uma só vez ela perdeu tudo. Aí veio o outro lado, né? O financeiro, perdeu a herança. E ali, para ela não ser dizimada também, ela foi viver aonde? No anonimato, no escondido. E aonde que ela foi? Para Lodebar. E chegando em Lodebar, né, ela foi acolhida na casa de Maqui. Indo buscar o que quer dizer casa de Maqui. Maqui quer dizer casa de acolhimento. Aleluia. Né? De abraço. Muitas das vezes, né? Nós chegamos em Lodebar, não conhecemos ninguém. Chegamos cheios de carrapicho, todo quebrado, todo moído. Olha para um lado, olha para o outro, sem família, sem herança, sem dinheiro, sem trabalho, sem comida, sem roupa. Mas Deus, Ele sempre tem um Maqui na nossa vida. Quem é que não tem um Maqui na sua vida? Aleluia, Deus. Indo buscar fundo quem é Maqui, por estar ali em Lodebar. Maqui era um homem de posse. Maqui era um homem rico. Era um homem que tinha influência. Mas o que aquele homem fez em amor ao próximo, em querer se doar, em ajudar? Ele abriu uma casa lá naquele lugar que ninguém queria ir, que ninguém queria fazer nada, que ninguém queria visitar. Porque Lodebar, o que era Lodebar? Lodebar é como se fosse um lixão da vida. Quem é que quer ir lá visitar lixão? Ninguém quer visitar lixão. Porque o que a gente sabe que tem lá? Só mendigo, pedintes, né? Muitas vezes muitos doentes. E naquela época era assim, não podia ficar no meio da sociedade, não podia conviver nem com a família. Imagine ficar andando ali no meio daquela sociedade. Então eles eram retirados do meio do arraial, eram afastados, eram excluídos. E nós sabemos que hoje também não é diferente, só que com uma paisagem diferente, né? Uma paisagem diferente. Tem muita gente que são excluídos. Lhe exclui por conta do seu carro, da sua casa, da sua profissão, do seu trabalho, como você se veste, como você anda. Muitas das vezes você não é convidado para algum lugar. Não convida ele não convida ela não. Não, aqui vai estar para o pessoal mais
é muito simplesinho. A gente sabe que isso acontece. Quantas e quantas vezes nós não somos convidados para algum lugar por conta da nossa roupa, porque a gente não sabe falar bem, a gente não tem um estudo superior e tantas outras coisas. E naquela época não era diferente. Ninguém queria nem visitar Lodebar. Eu também não sei quem é que nesta noite aqui está atravessando o Lodebar da vida. Aleluia. Às vezes é o Lodebar da doença, da enfermidade, da porta fechada. Aleluia. Às vezes é o Lodebar da ingratidão. Aleluia. Quantas pessoas ingratas caminham no meio da nossa caminhada, às vezes até do nosso lado. Quantas e quantas portas não são batidas na nossa cara. Aleluia, Deus. Mas nós sabemos que tudo isso tem um propósito. Que nada é em vão. Nós sabemos que Deus está nos forjando. Para quê? Para lá na frente Ele dizer: meu filho, minha filha, tu passou tudo isso e tu conseguiu superar. Às vezes mesmo dentro do Lodebar da vida, você está louvando, você está orando e você está profetizando. Ah, mas eu estou aqui. Mas pela sua fé você olha e diz: um dia eu saio daqui. Um dia eu vou sair deste lugar. Um dia eu vou frequentar tal lugar. Quem de nós não profetiza isso? Quem de nós não tem esses pensamentos? Eu estou passando isso aqui agora, mas isso aqui não é eterno não. Logo eu vou estar melhor. Aleluia. Então, esse jovem, quando perguntaram, quando o rei mandou chamar Ziba, quando perguntou se tinha ainda alguém da casa de Saul vivo, ele não perguntou se era rico, se era pobre, se era homem, se era mulher. Ele só perguntou se tinha alguém vivo. O que Ziba falou? Qual foi a qualidade que ele destacou na vida daquele menino? Que ele era aleijado de ambos os pés. Rei, tem sim, ainda tem um vivo. Mas além de morar lá em Lodebar, ainda é aleijado de ambos os pés. Porque muitas das vezes, quando alguém pergunta por mim, por você, nós não somos reconhecidos pelas nossas qualidades. Nós somos reconhecidos pelos nossos defeitos. E derruba as qualidades e exalta os defeitos. Para nos diminuir, para nos entristecer. Isso aí é uma seta. É uma seta. Que muitas das vezes você tem mais qualidade do que defeitos. Mas o inimigo das nossas almas, ele só quer exaltar os defeitos. As qualidades ele joga tudo para debaixo do tapete. Aleluia. Mas nós temos um Deus que tudo vê. É tudo. Ele é um raio-x. Aleluia. E ali, quando disseram que ele estava em Lodebar para o rei Davi, o que o rei Davi fez? Aqui diz que ele fala, imediatamente ele manda, que mande buscá-lo. Foi automaticamente ele mandou buscar. Sabe por que ele mandou buscar? Porque ele lá atrás ele fez uma aliança com o pai daquele jovem. Mesmo tendo passado um tempo que aquele jovem nem sabia dessa aliança, ele pensou assim: eu vou ficar aqui, eu não posso nem andar falando quem eu sou, eu tenho que viver no anônimo, no escondido, no anonimato. Não posso nem dizer que eu sou da descendência da casa de Saul, porque saber eles vão vir me matar. Então eu tenho que continuar no anonimato. Mas só que Deus é assim, ó. O seu nome pode estar o último da fila, lá embaixo. E ele vai lá e coloca aqui, ó, bem em cima, com letras bem grandes, para todo mundo conseguir ler. E não foi diferente com Mefibosete.
E ele estava ali naquela casa, sendo acolhido por aquele homem, porque não importa o lugar que você esteja, sempre Deus coloca alguém do teu lado para te ajudar, para te guiar, para segurar na tua mão, para tu caminhar e conseguir transpor aquele momento que tu está passando. Sempre Deus coloca alguém do nosso lado, sempre tem alguém ali segurando na nossa mão. Eu digo isso porque eu também já passei muitas coisas, e sempre Deus colocou alguém para nos ajudar, para nos acolher, nem que seja numa palavra, mas tinha alguém ali do nosso lado. Nós nunca disse assim, não, nós estamos sozinhos. Não, sempre teve alguém. E aqui quando ele falou, né, que era, olha só o que ele falou, para mim não dizer com as minhas palavras. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contigo. Irmãos, olha só como é que o nosso Deus é. Davi que é, olha só, presidente, Davi que era um homem imperfeito igual eu e você, um homem que tinha cometido homicídio, adultério, e ele ali no palácio dele, junto com os príncipes, com toda aquela criadagem ali, ele lembrou, veio na lembrança dele aquele pacto que ele fez lá atrás, e por fidelidade a Jonatas, ele disse, eu vou honrar. Ele não está mais aqui, mas eu vou honrar, porque eu sou fiel à minha palavra. Agora tu imagina Deus, que é o Todo-Poderoso, que é perfeito, que não tem perfeição. Como é que ele vai agir comigo e com você? Aleluia. Davi, olha o que ele fez na vida desse jovem, que era igual a mim e a você. Tu imagina o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata. Ele faz o que bem lhe apraz. Imagine se tu for fiel a Ele, se tu for obediente a Ele, o que Ele não vai fazer com você? E aqui ele disse, eu vou restituir. Aleluia. Eu não sei o que foi tirado da tua mão, eu não sei o que foi perdido, eu não sei o que ficou lá atrás, mas nesta noite, tudo aquilo, o inimigo das nossas almas tomou de você. Eu não sei qual é a área, se é financeira, se é emocional, se é física, se é financeira, não sei, se é na tua saúde, se é a paz. Mas eu tenho saúde, irmão. Mas eu tenho dinheiro, mas não tem paz, não tem sossego, não tem alegria. Eu não sei, mas nesta noite, aquele que é o maior na nossa vida, ele vai restituir na minha e na tua vida. Se tu crer, tu recebe. Se tu crer, tu recebe nesta noite, porque o Senhor, Ele é Deus, e Ele diz na palavra dele, eu não mudo. Lá em Malaquias, em 3,6, Ele diz, eu não mudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, além dele restituir todas as terras que eram de Saul para dentro dele, Mefibosete, que não tinha nenhuma casa para morar, vivia de favor naquele lugar, que ninguém queria para ir para aquele lugar. Ele manda a carruagem dele, e quando aquela carruagem chegou lá naquele lugar, você imagina, um lugar daquele foi um evento, ficou marcado ali, porque nunca tinha entrado uma carruagem em Lodemar, né? Foi a primeira vez que entrou, ainda mais do rei. Você já imaginou quem é que o rei mandou buscar? O que passou na cabeça daquele povo? Alguém aqui vai morrer, porque o rei não ia mandar buscar ninguém por qualquer coisa, né? Mas não, sabe para que foi?
para lhe levantar, para lhe colocar lá em cima, no meio dos príncipes. Porque é assim que o nosso Deus faz. Às vezes você é tão humilhado, tão moído, tão mastigado, e você fica ali, só falando: ô Jesus, tem misericórdia de mim. Você fica ali só na obediência, né? Porque a gente tem que ficar na obediência. Se a gente quer vencer alguma coisa, não é na murmuração, é na obediência. Muitas das vezes, irmão, as muralhas, né? Muralha de Jericó não cai da nossa vida. Ah, mas eu estou orando, eu estou fazendo campanha. Ah, mas eu estou buscando. Mas como é que tá? Tu murmura? Tu é desobediente? Às vezes é a muralha da desobediência que não deixa de chegar na tua bênção. Aleluia, Deus. Às vezes é da murmuração. É essa muralha que nós temos que derrubar. Aleluia. Aí o que acontece? O rei manda a carruagem. Aí na casa de quem que para? Na casa do aleijado de ambos os pés. E é lá que o rei entra. Eu creio, botaram até um tapete vermelho para aquele jovem entrar naquela carruagem. E ali ele já tinha família. Fazia tanto tempo que ele estava naquele lugar esquecido, abandonado, que ele já tinha família, ele já tinha mulher, ele já tinha filhos. Porque aqui na palavra do Senhor diz: e ali ele foi, em obediência ao rei ele foi. E olha a humildade daquele jovem. Olha a humildade daquele jovem. Quando ele chegou na presença do rei, porque ele já ficou sabendo que ele era rico, né, que tinha alguma coisa para ele. Ele sabia da identidade dele, ele só não podia era falar. E aqui, quando ele chega na presença do rei, ele se humilha. Eu sou um cão morto. O que tu queres comigo? Olha a humildade. Gente, a humildade na nossa vida é um divisor de água. Aleluia, Deus. Às vezes a gente perde muita coisa por falta de humildade. E muitas das vezes é só um detalhezinho que estava precisando para a gente alcançar a nossa bênção. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Aleluia, gente. Ele não quer nós de qualquer jeito na presença dele. Eu já falei aqui anteriormente das lixas, né? Às vezes nós estamos cheios de pontas. Nós estamos precisando que Deus passe uma lixa em nós, amassar o barro, colocar de novo no fogo, porque Ele quer perfeito. Aleluia, Deus. E ali Ele diz para aquele rapaz que ele vai tomar café, almoçar e jantar na mesa dele. Olha só que honra. Você já imaginou que honra? Você um dia sentar num banquete com o rei. Imagina ele bater o martelo e dizer: seu filho vai ter quem cuide dele, mas você vai tomar café, vai almoçar, vai merendar, vai jantar, vai tomar ceia, tudo na minha mesa. Para você convidar alguém para sentar na sua mesa, você tem que ter comunhão. Você tem que ter. Olha, isso aqui é uma pregação que vai, falou de mesa, falou de comunhão, tem muita coisa. Mas vamos para frente. Ele fala que ele vai ficar na mesa dele. Ali ele vai desfrutar dos filhos do rei, vai desfrutar de todo aquele povo que sentava à mesa do rei. Ele que não era ninguém, que vivia naquele lugar desprezado, humilhado, escondido no anonimato. Agora ele estava lá, na mesa do rei, passeando naquele palácio, vestindo as melhores roupas que tinha naquela época, calçando os melhores sapatos. E ali ele estava com outro tipo de conversa, ouvindo outras coisas. Ali ele estava igual, não tinha maior nem menor, ele estava no mesmo patamar, porque ele era o quê? Príncipe. Ele era um príncipe. Então ali ele não era considerado um aleijado. Aquele defeito dele ali físico, ali
não incomodava e nem era empecilho para ele sentar na mesa do rei. Não era empecilho para ele sentar naquela mesa daquele rei. Aleluia, Deus. Então ele foi convocado pelo próprio rei para sentar à mesa. Muitas das vezes nós tiramos da mesa quem está sentado na mesa. Aleluia. Tem muita gente, né, irmão, que não está sentado na mesa. Às vezes é por enfermidade, às vezes é por falta de acolhimento, às vezes por alguma coisa se entristeceu, parou e não está sentado na mesa, não está no meio de nós. Aleluia. Isso é muito forte, meus irmãos. Falar sobre comunhão na mesa. Aleluia, Jesus. E se nós observarmos bem esse texto, ele vai falar 4 vezes que ele quer Mefibosete sentado à mesa. 4 vezes. 4 vezes. Quem será que nós estamos retirando da nossa mesa? Aleluia, Jesus. Quem será que não está sentando na nossa mesa? Às vezes nós temos um vizinho que se encontra enfermo, mas nós não vamos lá fazer uma visita, perguntar se está precisando de algo. Às vezes tem um irmão que a gente precisa levar, nem que seja um bom dia, um Jesus te ama. Nós precisamos rever isso aí. Às vezes tem alguém necessitando só de um abraço nosso, só de uma palavra. Uma palavra já muda muita coisa quando essa palavra é guiada e direcionada por Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, para encerrar, eu vejo aqui que tudo que pertencia a Saul foi devolvido com juro e correção monetária para Mefibosete. A Bíblia falou, foi tudo. Se ele deixou 100, um exemplo, 100 vacas, se tinha 1000, teve que devolver para Mefibosete as 1000 cabeças de vaca, porque era dele, era herança dele, era do patrimônio da família dele. Então aquele homem que não tinha nada, não tinha nem o que comer, passou a ter tudo. Tudo. Porque na palavra de Deus diz assim: tudo o que pertencia a Saul agora é seu. E Ziba, aquele que o apontou como aleijado de ambos os pés, o rei chamou e disse: você, seus filhos e seus servos vão todos trabalhar na terra de Mefibosete. Todos vocês vão ser empregados dele. Você já imaginou? 36 empregados, aquele homem já começou tendo 36, porque Ziba tinha 15 filhos, com ele 16, e mais 20 servos, 36 empregados. O homem já virou empresário. Aleluia, Deus. É assim que nosso Deus faz. É assim. Quando você tem fidelidade, obediência, não importa o que você passou ou esteja passando, no tempo certo, no relógio de Jeová, ele vai lá e te capta. Não importa onde você esteja, ele diz: vem aqui. E a mão dele é grande, é poderosa, e ele traz e diz: fica bem aqui. É aqui que eu quero que você fique, para que todos vejam o que eu fiz na sua vida. Aleluia, Jesus. Então ele foi ter aquela convivência ali no meio da família de Davi, no meio daqueles reis, príncipes, e ali eu creio que até a opinião dele o rei pedia para alguma coisa, porque o rei Davi era humilde, né? Nós sabemos que ele não foi um rei soberbo, orgulhoso, foi um rei humilde. E para encerrar, meus irmãos, como eu falei, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, né? Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, o Senhor, Ele zela por nós, em todas as áreas da nossa vida. Ele podia muito bem, todo dia, só dar aquele prato de comida para
para ele: eu vou arrumar um quartinho ali para você, eu vou colocar você no quartinho ali junto com os empregados. Não, ele deu honra para aquele homem. Ele honrou aquele homem, ele colocou ele ali na mesa dele. E ele fala nesse texto aqui 4 vezes que ele ia comer de contínuo até o dia que Deus levasse Mefibosete. Ele não marcou não, só esse mês, só essa semana que ele vai sentar na minha mesa, porque alguém para sentar na mesa do rei era disputado no lugar ali, naquele banquete. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, mais uma vez, eu não sei, mas Deus sabe qual é o lodebar que você está passando na sua vida. Mas creia que Ele tem dia e hora para acabar. Ele tem dia e hora para acabar. Que nesta noite o Senhor, que conhece o oculto e o escondido, venha visitar cada um dos meus irmãos. Eu não sei o que meus irmãos estão colocando no seu altar de oração para o Senhor, mas creia, Ele responde cada uma de nossas orações. Nenhuma das nossas orações são perdidas. Ele vai responder cada uma. Só que nós temos que entender que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, né? Ele diz lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Que nós venhamos ter paciência, perseverança, né? Que nós venhamos fazer como Jeremias fez, né? Ele clamou ao Senhor. Ele clamou. Às vezes nós estamos orando, não está vendo resultado, vamos clamar. E ele clamou ao Senhor. Porque diz assim na palavra do Senhor: clamas a mim. Ele não manda clamar pelo nosso vizinho, por A e por B, não. Reclamas a mim. E o próprio Deus, ele diz: e eu te responder-te-ei, né? E te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.